Meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Jimmy Giovanni, é um prazer ter vocês aqui neste canal. Você que não me conhece, eu gostaria que você se inscrevesse no canal aqui para sempre receber essas aulas. A aula de hoje é Deus é Trino, lição de número 4, uma lição extremamente importante, onde nós falaremos acerca da Trindade. Você já deve ter ouvido falar desse termo, né? Trindade, que nós temos como Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos estudar. Será que são Deus? São um Deus só? São três deuses? Como que funciona isso? Tudo isso nós vamos falar nesta aula, então não perca aqui nenhum segundo dessa aula. Para você que não me conhece, eu preciso referenciar. Eu sou o presbítero da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú, conhecida como a Igreja dos Gideões Missionários da Última Hora. É claro que eu não falo em nome da igreja, em nome da instituição, mas eu gosto sempre de referenciar meu pastor Zilmar, pastor Adriano, porque são os meus pastores, para você saber que eu tenho um pastor. Já a nossa lição de hoje, que é o tema que você está aqui, nós vamos falar algo extremamente importante, que é sobre a Trindade. Deus é Trino. A nossa introdução, que já está aparecendo na sua tela, traz o seguinte: tem coisa que eu preciso ler com vocês, não vou ficar só atento no texto, mas tem coisa que eu preciso ler. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam, Deus como sendo trino, sem precisar de formulação teológica. Então, lá do tempo dos apóstolos, já havia essa convicção, eles já acreditavam em três deuses, a qual nós estamos falando do Deus Pai, Deus Filho, que é através de Jesus Cristo, e depois também através do Deus Espírito Santo. Então nós vamos falar acerca desses deuses. Será que são três deuses? Ou é um Deus só? Tudo isso aqui nós vamos estudar e entender na aula de hoje, perfeito? Olha só, então eles não precisavam recorrer a nenhuma doutrina para que eles pudessem entender e reconhecer isso aqui como sendo essa verdade bíblica. Porém, olha só o que traz para nós aqui. Mais tarde, precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, está na Bíblia Sagrada. Tudo bem que eu estou aqui com esta lição bonitinha, que é igual à sua lição, porém, nós precisamos entender o seguinte: isso aqui está na Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia. Eu gosto muito de referenciar isso aqui, porque nós não estamos estudando uma revista, nós estamos utilizando a revista como base, mas o nosso papel fundamental aqui é examinar as Escrituras Sagradas, Bíblia Sagrada, tá bom? Então vamos lá. Eles tiveram esses fundamentos bíblicos, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então essa é a nossa introdução, algo extremamente importante que eu acho que você já deve ter tido algum momento de curiosidade. Já no nosso tópico 1, nosso tópico 1, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Vejamos o seguinte, amados. No nosso subtópico 1 vai trazer o seguinte, 1. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Como que funciona isso? Como que existe esse monoteísmo judaico-cristão? Ok? Nós estamos falando de cristianismo. E também a Trindade. Olha só o que está trazendo a nossa lição. Eu deixei de azul para vocês aqui 2 textos bíblicos, que é importante você entender. Importante você ler. Depois eu peço para você que você leia na sua casa, que você examine mais a lição através da Bíblia Sagrada, para você entender que tudo está dentro da Bíblia. Claro que é impossível eu trazer aqui em poucos minutos todos os versículos dessa lição. Então, para você ficar ligado, antenado aqui. Nós vamos trazer o seguinte, amados. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus. Como assim? Deus de Israel está revelado nas Escrituras dos judeus. Tudo bem, nós vamos ter versículos bíblicos que vai trazer essa essência e provar isso que nós estamos falando aqui, isso que eu estou te ensinando, isso que você vai aprender, isso que você vai ensinar em sala de aula. Mas não só no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento alguém poderia dizer, tudo bem, mas é uma doutrina passada. Nós vamos ter também no Novo Testamento, ok? Eu acredito, eu creio que a Bíblia se renova todo dia, mas é interessante você saber que existem essas divisões e através dessas divisões muitas pessoas podem abrir algum precedente para algum tipo de heresia ou não. Vamos lá. Nós vamos ter em Deuteronômio 6:4 e nós vamos ter também em Marcos 12:29, que está aparecendo na tua tela aí, que está dizendo o seguinte: ouve, Israel, ó Senhor, nosso Deus, o único Senhor.
Olha só, se eu tivesse agora pregando, né, eu ia pedir para você repetir comigo, né? Eu, como um bom assembleiano, não sei de que igreja que você é, comenta aqui e seja bem-vindo, qualquer um, de qualquer religião, de qualquer denominação, mas Deus é o único Senhor. Já em Marcos 12, 29, Jesus está dizendo, respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouça o quê? Jesus mesmo está referenciando Deuteronômio 6,4. Mesmo, ele está referenciando o mesmo texto, dizendo, ouça, ó Israel. Só mudou o ouve para o ouça. Mas vamos lá. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Amém? Que legal até aqui? Amém? Tudo certo? Vamos lá, vamos seguir em frente. Nós vamos ter aqui no A, trazendo o seguinte, cada uma das 3 pessoas é chamada de Deus. Olha o que a nossa lição está trazendo. Olha como tem vários versículos bíblicos, e por isso que eu falo para você que seria impossível trazer todos esses versículos bíblicos aqui, a não ser que fosse uma aula de 2 horas, mas aqui eu preciso ser muito objetivo com vocês, tá bom? Então vejamos o seguinte, a Bíblia vai ensinar que há um só Deus, isso aqui é claro para todos nós, há um só Deus, porém ela também ensina, ela está trazendo para nós o seguinte, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, como assim, Jimmy? Eu acho que agora você me confundiu a cabeça. Tudo bem, eu vou te explicar. Funciona da seguinte forma. Há um só Deus. Tudo bem? Amém? Um só Deus. Deixa eu só tirar aqui, ó. Às vezes eu faço assim. Um só Deus. Um só Deus. Tá bom? Glória a Deus por isso. Porém, nós estamos dizendo que a Bíblia Sagrada ele vai revelar esse Deus como? Na pessoa do Deus Pai, na pessoa do Deus Filho e na pessoa do Deus Espírito Santo. Então, aqui nós vamos ter vários versículos que vão trazer para nós, depois você lê, por favor, você vai lá em Filipenses capítulo 2:11, Colossenses 2:9, Atos 5:3-4, depois você vê tudo isso aí na sua casa com muita calma, com muita cautela, estuda mais, mas nós vamos ter o quê? Um só Deus, e nós vamos ter esse ensinamento bíblico trazendo que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em um só Deus, em uma só pessoa. Vamos lá. Cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Olha o que está dizendo também aqui. Ó. Isso também ocorre no tetragrama, as 4 consoantes do nome divino. Yahvé, né? O Y, o H, W, H. Tá bom? Yahvé, Senhor. Nós estamos falando de Senhor. Há um único só Senhor. Tá bom? Então isso aqui está trazendo isso para nós. Pois aplica-se ao Pai sozinho. Ok? Tá um versículo ali trazendo para nós. Mas ele também vai referenciar ao Filho. E ele também vai nos trazer agora o quê? Ao Espírito Santo. E o que nós chamamos disso de Trindade. Nós chamamos hoje de Trindade. Jimmy, está na Bíblia a Trindade? Não, entenda, nós estamos falando da aplicação dessas 3 pessoas. Estamos falando da aplicação dessas 3 pessoas. Se o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade, por favor, se você não estiver entendendo, deixa um comentário aqui, eu tenho que te responder. Por favor, eu preciso ser rápido aqui, nós vamos ganhar tempo para que nós possamos estudar mais a Escritura Sagrada e chegar na aula bem preparado. Ouve, ó Israel, ao Senhor, nosso Deus, que é o único Senhor, aquilo que eu acabei de ler, aquele versículo que eu trouxe, deixei destacado ali, é uma confessão de fé no judaísmo. E a palavra hebraica Echá, né? Echati, traduzida como único, indica uma unidade composta. Poxa, uma unidade composta? Como assim? Nós vamos ver um pouquinho, ou melhor, tá aqui. Tá aqui mesmo. A lição vai nos trazer e é interessante isso aqui. Eu sou casado, né, com a doutora Paloma. Sou casado, muito bem casado. E olha o que acontece. A Bíblia nos chama de uma só pessoa. Olha como que é incrível. Eu preciso fazer esses paralelos para você poder entender como existe essa unificação. Né? Para você que não sabe, eu sou jurista, então eu entendo bastante de leis, eu gosto muito de estudar o direito. No direito, eu tenho minha empresa, na minha empresa, constituída a minha empresa, lá na empresa eu mando. Lá na empresa eu mando. Tudo bem, se eu quiser vender ações, se eu quiser contratar um sócio, se eu quiser fazer qualquer coisa, tudo bem. Eu não posso comprometer o meu patrimônio pessoal, mas na empresa eu posso fazer qualquer coisa. Agora, para o banco, eu fui abrir uma conta no banco,
numa conta PJ, uma conta para minha empresa, e o banco falou bem assim, olha, mas você precisa que sua esposa assine por você. Eu falei, não, mas não precisa, né? Porque o direito diz, não, o direito diz isso. Só que, para nós, banco, nós entendemos que o Senhor é uma só pessoa junto com a sua esposa. Quando ele falou isso aconteceu essa semana, eu me lembrei dessa passagem bíblica aqui. Porque a passagem bíblica diz que o homem, a mulher, né, o marido e a mulher é uma só carne. Como assim uma só carne? É um só pensamento, é um só desejo, tá bom? Mas a manifestação, agora sim, de um corpo físico, nós estamos falando de duas pessoas. Amém? Até aqui? Vamos lá. Evidências no Antigo Testamento. Nós vamos trazer aqui que a doutrina ela vai nos trazer declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus, façamos o homem. Como assim façamos o homem? Poxa, mas Deus está criando, né? Deus está criando o homem. Ele utiliza esse verbo, né? Ele utiliza o verbo façamos. Então ele está dizendo que é ele mais alguém. Senão ele diria, farei o homem. Ele diz, façamos o homem. Isso lá na construção do mundo. Então vejamos, no Antigo Testamento nós já vamos ter declarações do próprio Deus dizendo, façamos o homem. A nossa imagem, a nossa semelhança. E isso está escrito lá em Gênesis capítulo 1, 26. Amém? E disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós. Ah, mas se interessante isso, né? Eu não sei você, o melhor eu sei, né? Você tem um corpo, você tem uma alma, você tem um espírito, né? Você tem sentimentos, você tem um olho que você enxerga, um coração, né? Você tem um cérebro, você tem o quê? Personalidades dentro de um só corpo, tá bom? Agora olha, desçamos e confundamos as línguas, para que não entenda uma língua do outro. Tudo isso aqui está dizendo quem? Mais de uma pessoa. Revelado no Novo Testamento, nós vamos ter a trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos. Consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas, e eu vou repetir para você entender, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. 3. Opa, já trouxe para vocês? Não, estou trazendo um pouquinho mais de versículo bíblico aqui para vocês, tá bom? Depois você pega, tá na sua lição, pega esse aqui, bate um print, tira uma foto, tá? Eu até saio do lado para você, para ficar bonitinho o teu print, e você vai o quê? Entender que nós vamos ter também dentro do Novo Testamento, né, vários versículos bíblicos que estão remetendo à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. B. A Trindade dos credos. Como assim, Jimmy? Olha só, nós estamos falando da união de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e uma só divindade. Um só Deus, um só Senhor, um único só Senhor. Iguais em poder, glória, majestade e eternidade na mesma substância, embora distinta. Nós estamos falando de crer, estamos falando dessa a trindade que nós acreditamos aqui, que é do Pai, Filho e Espírito Santo. 2. As heresias, é isso que nós estamos estudando. A nossa lição está trazendo em defesa da fé cristã, tudo bem, combatendo as heresias antigas e as que se apresentam com novas aparências. Vejamos o seguinte, nós temos duas principais doutrinas aqui, que é o unicismo e o unitarismo. Amados, nós devemos entender isso aqui para que nós possamos combater de uma forma veemente o que essas pessoas trazem acerca dessas duas doutrinas. Você já conhece, você já deve ter ouvido falar em algum momento. E é isso que nós vamos debater aqui, e é isso que nós vamos pregar contra. Como assim? Nós vamos trazer o seguinte, ó. Nessa lição trataremos do unicismo. Então, a lição está trazendo unicismo, que é o que? A rejeição do Pai, Filho e Espírito Santo. Unicismo. Amados, eles não negam a deidade absoluta, eles não negam que existe Filho, nem Espírito Santo, mas eles negam a trindade. Pois confunde as pessoas. A heresia consiste em negar a trindade, pois ensina a ser Pai, Filho e Espírito Santo, uma única só pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, seja a existência de um só único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. Como assim, Jimmy? Aqui agora me deu um nó, agora eu não compreendi mais nada. Você falou que é um único só Senhor, e agora você está dizendo que esse unicismo, ele está dizendo que é errado, que é uma heresia? Sim, porque eles até não negam, mas eles estão dizendo que eles estão dizendo que é uma só pessoa. Olha o que nós cremos. Primeiramente, ó, a Bíblia Sagrada vem trazendo Deus Pai. Amém?
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Criador do mundo, que nós conhecemos, muito presente no Antigo Testamento. Deus Filho, aquele que veio para morrer por nós, para nos salvar, para nos comprar. E Deus Espírito Santo, aquele que nos intercede, aquele que nos ajuda, aquele que está aqui nesse momento, está aí com você nesse momento. São o quê? É um único só Deus, é uma divindade. Estamos falando de uma divindade só, mas nós estamos falando de 3 pessoas. É isso que nós estamos falando. Agora o unicismo, ele não rejeita isso. O que o unicismo vem trazendo aqui, ó? Ele vem dizendo o seguinte, ó: mas negam a trindade, pois confunde as pessoas. A heresia consiste em negar a trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa e não 3. É como se o Pai tivesse criado o mundo, ele mesmo tivesse vindo a ser o Filho e ele mesmo tivesse vindo a ser o Espírito Santo. Enquanto nós estamos falando de um Deus, e esse Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é bíblico, está na Bíblia, já lemos. E eu achei magnífico essa lição, porque quando eu fui estudar para poder trazer para vocês aqui, claro que já tinha visto isso em academia teológica, onde eu participei por 7 anos, né, sou bacharel em teologia hoje. O que acontece? Aqui eu achei magnífico, porque a lição ela não entra confundindo ninguém. Ela entra ali no primeiro tópico, trazendo realmente o que nós acreditamos e como é, né, um único só Deus, a pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo. Aqui no unicismo, por que nós estamos aqui? Porque se viesse agora, começando com o unicismo, iria te dar um nó, uma dor de cabeça gigante, porque nós já mostramos para vocês, já está aqui nessa lição, para você poder compreender. A verdade bíblica, ó, vamos lá, ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção de 3 pessoas da Trindade. É claro que existe, meus irmãos. É claro que existe Deus Pai, vamos lá, o Criador dos céus, da terra, o Deus que pelejou, o Deus que guiou, ou você não compreende isso? Compreende, não compreende? A manifestação do Deus Pai, de uma pessoa, Deus Pai. Depois você crê também no que? Jesus ali começa pelo batismo, né? Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra. Lembra disso? Ah, meu Pai é bom, né? Olha, teremos com meu Pai. Olha quantos versículos que tá ali. Depois você pode ler João 8, enfim, né? Embora eles sejam o mesmo Deus. Eu subirei, mas deixarei com vós o outro Consolador. Quem que é esse outro Consolador? A pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, olha, o unicismo, eles estão dizendo que eles não acreditam, vamos lá, eles trazem aqui, ó, eles trazem para nós, ó, no tópico 1, o unicismo ele está trazendo para nós aqui, ó, eles não negam a trindade, mas confundem a pessoa. Consiste em negar a trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa, e não 3 pessoas distintas em uma só divindade. É um pouquinho complexo para talvez você que é novo convertido, e eu tenho maior respeito, maior prazer de poder estar te ensinando. Mas ficou claro até aqui? Se não ficou, pausa, volta. Se não ficou, manda aqui comentário que eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. Pelo amor de Deus, não saia daqui com heresias, não saia daqui confuso, tá bom? Vamos lá, 3. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Claro que está na atualidade. O problema, qual que é o problema? Na atualidade, existem movimentos evangélicos, pentecostais, inclusive, lembrando que nós, principalmente nós da Assembleia de Deus, respeitosamente outros, né? Eu me converti na época e tenho muito carinho em dizer na Igreja do Evangelho Quadrangular, depois de menino fui para a Igreja Assembleia de Deus e sou até hoje, pretendo ficar ali até a volta de Cristo. Vejamos o seguinte, né? Existem muitos movimentos aí, que pentecostais, neopentecostais, enfim, seja ele que for, seja igreja fria, igreja quente, igreja bola de fogo, bola de neve, eu não sei de nada, vamos para frente, vamos lá. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Estamos falando de 3 pessoas, né? Mas nós estamos falando de um só Deus. Vamos lá. De uma só divindade. A posição oficial, o unicismo, é condenado pela Bíblia, meus irmãos. Considerado como heresia pelas igrejas desde a sua origem, rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela declaração da nossa fé.
Olha só, nós temos o quê? Um manifesto oficial contra o unicismo e contra as músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra e nós necessitamos nos posicionar contra sim. Por quê, meus irmãos? Nós estamos falando do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós estamos falando aqui também do Deus Filho que nos comprou com o seu sangue, fomos comprados, lavados, redimidos pelo seu sangue e pelo Espírito Santo que nos intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai, para que o advogado, que é Jesus, a glória a Deus, possa, no dia final, possa ser nosso advogado e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então são maravilhosos tudo aquilo que nós podemos trazer. Vamos para a nossa conclusão, para não ficar muito longo aqui. Vamos lá. A introdução do credo do Atanácio resume que a doutrina da Trindade, todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá a certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, meus amados, que adoremos um Deus em trindade, em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim crê num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Nós cremos em um Deus. Esse Deus, ele é poderoso, mas ele se manifesta em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E assim eu quero encerrar esse vídeo convidando você a se inscrever nesse canal, você que ficou aqui até o final. Muito obrigado. Comenta aqui. Um pouquinho mais pesada essa aula, né? Mas é muito bom, é muito gostoso quando nós podemos aprender mais da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.